Esse é o tipo de rotina que vai te ajudar a vencer o refluxo e a gastrite, para você voltar a ter uma vida normal, sem gastrite, refluxo, queimação, bolo ou incômodo na garganta. Se você sofre com gastrite e refluxo, fique até o final dessa live, porque eu vou ensinar para você o que você vai fazer para resolver esse problema através do relógio biológico desintoxicante. Seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou o professor Carlos, naturólogo. Eu estou aqui com a missão de te ensinar, de te ajudar a tratar os seus problemas digestivos, indo na causa do problema. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Na verdade, dentro do método RENE, é o primeiro passo para a gente começar o tratamento da gastrite do refluxo, chamado relógio biológico, que é uma rotina de horários e hábitos que te ajudam a vencer a gastrite de uma vez por todas. Hoje eu vou falar sobre a rotina, hoje eu vou responder algumas perguntas, hoje eu vou ouvir um pouco da história de vocês, e então vai ser muito bom a live de hoje. Tá, vamos lá. Eu escrevi a seguinte frase aqui, ó. Nem toda rotina e dieta é saudável para quem tem gastrite e refluxo. Vocês entenderam? Escreve aí no caderno. Nem toda rotina e dieta é saudável para quem tem gastrite e refluxo. Veja, em tudo na vida, nós precisamos de uma rotina. Eu lembro que a minha rotina, na minha infância, era uma rotina que naquela época eu gostava muito, porque eu acordava de manhãzinha, e aí eu tomava meu banho, comia, ia para a escola. A minha preocupação era com as provas da escola, a minha preocupação era em os deveres de casa, no sentido de dever de chamar de dever, né? A tarefa da professora. Então essa era a minha preocupação. E aí eu voltava para casa, eu gostava muito de assistir um anime chamado Dragon Ball Z. Hoje eu não assisto mais, mas naquela época eu assistia Dragon Ball Z e outros desenhos que passavam na TV Globinho. Quem aqui é da época da TV Globinho? Escreve aqui nos comentários, ou lá do, como é o nome daquele do SBT? Bom Dia e Companhia, né? Que era Bom Dia e Cia, que tinha a Priscila e Yudi. Então eu ficava ansioso para chegar a poder assistir o X-Men, o Dragon Ball e o Cavaleiro do Zodíaco. E eu almoçava assistindo, e eu lembro que à tarde a gente ficava livre, então a gente ia brincar, a gente brincava bastante na casa dos amigos. Eu lembro que à noite, às vezes a gente brincava de esconde-esconde. Eu morava num lugar assim, que era em meio à natureza. Então, era um lugar que a gente brincava bastante de esconde-esconde e de garrafão e outras brincadeiras. Essa era a minha rotina daquela época. Por que eu estou contando essa história para vocês, né? Desbloqueando as suas memórias. Quem aqui é dessa época, escreve nos comentários. Eu sou dessa época. Porque, gente, tudo na vida que dá certo exige rotina. E para nós é muito difícil fazer uma rotina, porque a gente não foi educado assim. Veja, para o trânsito funcionar de forma harmônica, tem que se ter uma rotina ali, né? Regras, horários, para o sinal abrir, para o sinal fechar. Existe uma rotina na sua escola, existe uma rotina na sua empresa. Só que você tem rotina para a escola, para a empresa, para a igreja. O culto que você vai lá na sua igreja, ou a missa, né? Tem uma rotina. Olha, primeiro é os louvores, depois é a pregação, depois é isso, depois é aquilo. Mas só que para a sua vida você não tem uma rotina. E a rotina é o que resolve o seu problema, a sua gastrite, o seu refluxo. Porque você criando a rotina, você vai encaixar dentro da rotina os hábitos que desintoxicam. Vou dar para você um exemplo. Por que você está com gastrite e refluxo? Porque a sua rotina ela estava de cabeça para baixo, ou ainda está. Como assim, Carlos? Veja bem, você acorda de manhã, já acorda agitado, e aí você vai lá e você come, já muitas vezes acorda já aperreado, com bolo na garganta, com queimou, com gosto ruim na boca, e aí você não tem vontade de comer, sendo que de manhã você tem que comer como um rei, e aí você não come, toma ali um copo de café descafeinado, um chocolatado, um copo de leite,
né? Ou um chazinho com uma sopinha demerara, porque na sua cabeça é mais saudável. E aí você vai lá, come um pãozinho, uma bolacha, um copinho de café e corre para o trabalho. Você que é homem, né? Ou você que é mulher e fica em casa, vai fazer as coisas de casa, leva o filho na escola, e vai passando, e você esquece de tomar água quando é umas 10 horas. Na sua cabeça tem que comer 3 horas, então você acaba comendo ali alguma fruta, algum bolo, algum lanchinho, e aí você vai para o almoço, e você almoça, mas é aquela correria, aquela agitação, aquele estresse, você não mastiga, come muito rápido, às vezes come 1h30, 2 horas, porque demora, não tem rotina ali para organizar as marmitas, organizar os alimentos congelados, e você acaba de almoçar, e você faz as combinações erradas, e o que acontece? Quando chegar depois que você acaba o almoço, depois de uns 15, 30 minutos, você começa a ter refluxo, queimou, gases e arrotos. Por quê? Porque não combinou bem, não comeu na hora certa, comeu na agitação, não mastigou, não tomou um banho assim para dar uma acalmada, um chazinho calmante, comeu na agitação, comeu na hora errada, comeu no intervalo errado, não esperou o tempo de uma refeição para outra, o tempo correto de uma refeição para outra, e aí você passa a tarde toda sofrendo, e não dá vontade de tomar água, porque você está sempre com aquela sensação de cheio. Aí você pensa, se eu tomar água agora, eu posso passar mal, e aí você toma pouca água à tarde de novo, e você vai lá umas 3, 4 horas, faz o suco de batata, ou toma um prazol, né? Ou faz um lanchinho, e aí passa o tempo, aí vem a hora do jantar, e aí você pensa, nossa, eu não comi de manhã, eu comi assim, sem vontade no almoço, e à noite está dando vontade de comer, agora eu vou comer bastante, e você vai comer ali na hora errada, vai comer longe do tempo ideal do jantar, e você come bem, você come arroz com feijão e carne, um cuscuz com charque, você come, sei lá, macarrão, você come uma comida assim, batata com ovos, uma comida mais pesada, né? Porque na sua cabeça, nossa, agora eu tenho que aproveitar, né? Sair de casa, o homem é assim, né? O homem sai de casa cedo, almoça nas carreiras, e quando chega à noite, ele vai comer bem, vai comer muito. Só que à noite o estômago está cansado, debilitado, né? À noite a nossa imunidade cai, o metabolismo diminui, a nossa imunidade fica frágil. E aí, tanto o homem quanto a mulher começa a perceber que depois que ele janta, passa ali 1 hora, ele começa a sentir muito refluxo. É um queimou tão forte que às vezes a pessoa não consegue dormir. Leva ali 3, 4 horas para digerir a comida. A pessoa deita e às vezes, como o esfíncter esofágico está relaxado, devido a comer tarde da noite, sobrecarregar o estômago está cansado, querendo descansar. Então a pessoa acorda de madrugada, 3 da manhã, com refluxo, com azia, com dor, com queimação. E isso vai se repetindo. Veja, quando a gente passa por uma situação dessa, em apenas um dia, a gente se desespera. Agora imagine uma pessoa que está passando por isso a noite toda, sofrendo com esses sintomas a noite inteira. O Janaílson, a pessoa come a hora que quiser e der vontade. É muito mimimi para enganar os leigos. Então, esse relógio biológico desregulado, por exemplo, quando a gente não come na hora correta, a gente sobrecarrega os órgãos digestivos. Quando a gente não toma a quantidade suficiente de água, não tem horário para tomar banho de sol, horário para poder fazer o exercício físico, você começa a parar de produzir o ácido, parar de produzir as enzimas digestivas. O esfíncter esofágico começa a ficar relaxado. Então, o que resolve, o que faz o ácido voltar a ser produzido, as enzimas digestivas voltar a ser produzidas e o esfíncter fechar, não é um prazol, um suco de batata ou a cirurgia para refluxo. Você tem que fazer o contrário disso. Qual que é o contrário? Se eu estou comendo rápido demais, eu tenho que mastigar. Se eu não faço exercício físico, tenho que começar a fazer. Se eu não sei combinar a comida, eu tenho que aprender a combinar essa comida. O que comer em cada refeição. Se o meu emocional está abalado, eu estou estressado, ansioso, eu preciso começar a fazer um tratamento emocional, que eu chamo de método Rene. Primeiro, o relógio biológico, que eu estou ensinando para vocês. O segundo é a eliminação metabólica, que são os hábitos desintoxicantes.
O terceiro é a alimentação gastroprotetora, né, que é uma alimentação simples, natural, de qualidade, que restaura e desinflama o estômago. E o quarto é o emocional integrado, e é muito importante o emocional integrado para a gente poder restaurar o nosso estômago, entende? É assim que a gente consegue vencer a gastrite de uma vez por todas. Se você crê nisso, escreve aqui nos comentários assim, ó, escreve assim: o remédio alivia, mas o hábito restaura. O hábito restaura. Qual hábito, Carla? O hábito de comer devagar, o hábito de fazer uma alimentação bem combinada, o hábito de construir uma rotina do dia para poder colocar esses hábitos em prática e poder restaurar o estômago. Para que eu vou fazer isso, Carlos? Para você voltar a ter o prazer de comer uma vida normal, saindo com a família, com os amigos, sem sentir dor, queimação, sem ter medo de que esse ou aquele alimento vai te fazer mal. Eu não estou falando isso daqui, não é só para você que não é aluno, que é seguidor aqui. Eu estou falando para você que já é aluno. Continue, não desista, seja forte, corajoso, não desanime, persevere, porque não tem outro caminho. O único caminho é a mudança de hábitos. Gente, se você crê, escreve nos comentários. O único caminho é os hábitos desintoxicantes. Escreve aí. O único caminho é os hábitos desintoxicantes. Tem aluno que fala assim: Carlos, eu estou com vontade de desistir. Eu falo assim: não desista, porque prazol não é vida para ninguém. Antibiótico para H. pylori, ficar tomando isso não é vida para ninguém. Ficar fazendo dietas, ficar fazendo cirurgias para refluxo, isso perde a sua qualidade de vida. Porque a dieta inflama, porque não tem uma boa combinação. São alimentos de baixa qualidade, inflamatórios. O remédio, prazol, ele acaba com o seu ácido. Então você não consegue derreter a comida. Começa a ter muito refluxo, azia, piora. O antibiótico mata H. pylori, mas mata também as bactérias boas. E você começa a ter desbiose, retocolite, inflamação intestinal. A cirurgia para o refluxo não é garantia de suspender o refluxo. E quando suspende o refluxo, não cura a gastrite. Você continua com a gastrite. Então, esquece isso. Começa a fazer os hábitos que realmente restauram. Você vai aprendendo eles aqui comigo. Você vai aprendendo aqui comigo através dessas lives que o hábito restaura, o remédio destrói. O remédio danifica a mucosa do seu estômago. Agora, claro, aqui é o pontapé, aqui é os primeiros passos. Você vai ainda aprender dentro do evento Restauração Gástrica, onde a gente vai ensinar as combinações, onde a gente vai ensinar o relógio biológico, a como fazer esse passo a passo. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, você vai poder participar desse evento, que é uma semana de tratamento gratuito comigo, com a minha equipe. Show? Beleza? Agora eu vou ler um pouco dos comentários que vocês estão colocando aqui, porque muita gente falou, né? O David, ele está falando aqui que a alimentação está melhor, que o estômago melhorou bastante, né? Então, se o David conseguiu, e o David tem 2 filhos, mora sozinho, tem barbearia, se ele conseguiu, eu que sou homem, que tenho vida corrida, 2 filhos e tal, eu também vou conseguir. Então a gente vai se inspirando nas histórias uns dos outros aqui, para que todos nós possamos alcançar juntos a vitória, o troféu, que é o prazer de comer e sair com a família sem dor, queimação, azia e refluxo. Não é mesmo? E nós temos um inimigo comum a vencer. Qual é o inimigo? Excesso de toxinas. O excesso de toxinas é o nosso inimigo. Não importa qual que é a sua profissão. Eu tenho um aluno que é advogado, engenheiro, agrônomo, do lar, pedagogo, dona de casa, agricultor. Nós temos alunos de todas as religiões. Temos pessoas do Mormon, da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus, Batista, muitas pessoas católicas, e todos eles estão lutando contra apenas um inimigo: o excesso de toxinas, que é gerado devido ao estresse, à ansiedade, ao sedentarismo, ao sono desregulado, à falta de um relógio biológico, à falta de alimentação gastroprotetora. Então, todos nós temos que se unir em um só propósito, em uma só missão: restaurar o nosso estômago.
Mas você não está sozinho. Você tem aqui um exército de alunos que está junto com você para te ajudar. Você tem também um professor, no caso que sou eu, que vou te ajudar aqui nesse processo de restauração. E você tem um mapa, que são as orientações que eu estou te passando aqui nessa live. Mas não só isso, você tem algo que os outros não têm. Você tem algo que as pessoas que estão sofrendo no hospital com gastrite, com úlcera, com câncer no estômago não têm, que é a fé. Você tem a fé. E você tem fé que Deus tem poder para que você não precise ficar internado em um hospital com uma úlcera e com um câncer para decidir mudar. Porque, infelizmente, tem uma música que fala assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é pela dor que eu estou aqui. E é uma verdade. A gente só vem pela dor. A gente fica procrastinando. Não, eu vou tomar um chá, eu vou tomar um suplemento, eu vou tomar uma garrafada, eu vou tomar... E a gente não quer vir pelo amor de Deus, movido pelo amor. Olha, Deus está te chamando, te pedindo: filho, muda. A cura está no Éden. Lembra que eu falo com vocês aqui? Lá no Éden, Deus colocou o sol, a água, o alimento. Você precisa ter fé e praticar esses hábitos que Ele deixou para restaurar. Tá certo? Não é apenas, como é que eu posso dizer, para você recitar pensamentos positivos. Não. A gente usa um método que está dentro da palavra de Deus para tratar o emocional. Tá bom? Então a gente usa esse método, que é o método de Cristo, que Ele usava para poder tratar as pessoas que estavam sofrendo com ansiedade, com depressão, com angústia, com estresse, em luto. Então, quando os alunos estão um pouco doentes, a gente ora com eles, a gente pede para eles lerem a palavra e seguir o protocolo emocional. A nossa psicoterapeuta cristã gravou aulas sobre isso, fez um protocolo bonitinho para que eles pudessem seguir e vencer também os problemas emocionais. Porque tem uma frase que eu gosto muito, da escritora Ellen White, está no livro, eu acho que é A Ciência do Bom Viver, que fala assim: em cada 10 doenças, eu vou incluir aqui, em cada 10 doenças digestivas, 9 começaram na mente. Como assim, Carlos? Uma pessoa que foi educada a comer coisas erradas, uma pessoa que tem traumas emocionais, ansiedade, estresse, que teve um casamento fracassado no sentido de o esposo maltratar ou vice-versa, essa pessoa ela acaba desenvolvendo problemas digestivos. Por quê, Carlos? Vamos explicar fisiologicamente. Porque quando a pessoa ela está sob constante pressão, estresse e ansiedade, quer seja porque o filho está com problema, ou quer seja porque está brigando com o esposo, ou por causa de algum outro problema externo, o excesso de trabalho, o estresse, ela começa a produzir mais adrenalina, cortisol e outros hormônios que são bons para a saúde. Só que quando eles estão em excesso, o esfíncter esofágico começa a relaxar. O ácido ele começa a parar de ser produzido. As enzimas param de ser produzidas. Quando não tem ácido, não tem enzimas e não tem o esfíncter fechando, então a pessoa começa a sentir arrotos, porque a comida não digere, ela fica boiando, fermentando, e você começa a arrotar, entendeu? E aí você começa também a, mesmo de estômago vazio, sentir refluxo. Mesmo de estômago vazio, você vai deitar, você que faz academia, vai tentar fazer ali o supino e aquele negócio voltando. Ou tem que dormir sentado. Por que tem que dormir sentado? Mas, Carlos, eu comi cedo, eu jantei cedo, ou nem jantei hoje, e eu durmo à noite, tenho que dormir sentado. Por que, Carlos? Porque o seu esfíncter está aberto. Então, quando você deita, o suco gástrico vai subir, mesmo que não tenha comida no estômago. O esfíncter, quando você vai deitar, ele tem que fechar, mas o seu não fecha mais, entende? Não fecha mais. E aí você sente refluxo, aí tem que dormir com vários travesseiros à noite. E isso faz você chorar sozinho, na madrugada, no seu quarto. Isso faz você se isolar. Isso faz você ter baixa autoestima, porque você perde muito peso. Você não consegue mais olhar no espelho, não consegue mais sair. Você fica muito mal quando as pessoas comentam do seu peso, perguntam se você está doente, se você está com câncer, com algo muito ruim. O que aconteceu com você? Então, assim, essas doenças emocionais,
elas geram muita gastrite. Por isso que é um dos pontos que a gente tem no programa de gestão plena é o tratamento emocional pela palavra, né? Claro que tem também a psicóloga que trabalha a parte dos pensamentos positivos, mas a gente também usa a palavra. E quando eu falo palavra, não é algo religioso, tá bom? A palavra refere-se à palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia, se você é católico, testemunho de Jeová, se você é assembleano, todos nós cremos na palavra. Carlos, não tenho mais refluxo nem queimação. Obrigado pelo depoimento. Obrigado por todos os alunos que estão colocando aqui o seu depoimento. O único caminho é os hábitos desintoxicantes. Uma alimentação regular faz toda a diferença. Comer na hora certa, beber água na hora certa. Tudo isso eu vou aprendendo com o Carlos. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui se eu escolho alguma pergunta para vocês, para responderem. São muitas perguntas. Boa noite, sou aluna, estou bem melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Carlos, o que é que eu vou fazer agora, Carlos? Me diga, para resolver esse problema. Estou com uma dor e uma ardência no estômago, o que eu faço? O nedinho, né? É interessante, né? Meu pai também ele chama de estambo, né? Então você vai pegar a partir de hoje e você vai montar uma rotina do seu dia. Monte uma rotina com aquilo que você já sabe, tá bom? Como assim, Carlos? Amanhã de manhã você vai acordar, você vai fazer o quê? Vai tomar água? Vai tomar um suco? Escolhe um horário para poder fazer o café da manhã, o almoço, o jantar, de acordo com a sua correria, com o seu dia a dia. Estou me organizando para fazer o tratamento. Carlos, quando começa a próxima turma? Gente, a próxima turma vai começar, eu acho que é daqui a umas 2 ou 3 semanas, lá para o mês de março. Vai dar tempo de você se organizar, tá bom? Eu acho que lá para depois do dia 10 de março, então você tem aí, acho que mais ou menos um mês para se organizar para a próxima turma, tá certo? E se tiver alguma dúvida sobre o tratamento, manda mensagem para mim no direct, porque muita gente pergunta as coisas em cima da hora. E o brasileiro, ele sempre deixa as coisas para em cima da hora, né? Então, muita gente manda mensagem quando a gente abre a turma, e aí não dá tempo de responder todo mundo, muita gente não consegue se inscrever e passa o tempo. Então, se você adiantar e já for adiantar e já vai vendo como é que funciona, o que tem dentro e tal, é mais fácil para você estar pronto lá no futuro. Beleza? Então, começa a colocar em prática isso, hoje mesmo. Constrói a tua rotina, tá bom? E lembra que a cura vem pelo poder de Deus, através dos hábitos desintoxicantes que você está aprendendo aqui comigo, tá bom? Muita gente perguntando, quero saber a hora de me alimentar. A hora vai depender muito do seu estilo de vida, é algo individual, é algo que tem que ser específico para você. Por quê, Carlos? Pense bem, um rapaz que trabalha fora de casa, de moto ou Uber, ou de engenheiro, ou no escritório, um advogado, a rotina dele é totalmente diferente de uma mulher que trabalha no lar, que cuida dos filhos, entende? Então esse homem que trabalha fora de casa o dia todo, ou a mulher também que trabalha fora, ela vai ter horários de comer diferentes do dono de casa. Essa pessoa que trabalha fora não consegue tomar suco detox no intervalo da manhã ou da tarde. Já a dona de casa consegue. Essa daí vai ter que usar algum encapsulado, algum no intervalo, entende? O tipo de alimentação também, porque a pessoa que trabalha fora tem que comer fora. Então ele tem que escolher coisas do restaurante que combinem o mais saudável possível. Você entende? Porque se eu falar aqui, coma 9 da manhã. Para você, 9 da manhã é impossível, porque você sai cedo de casa para trabalhar. Se eu falar assim, coma 5 da manhã. 5 da manhã é muito cedo, eu não consigo comer essa hora. Então vai depender muito do seu caso, da sua rotina, da sua profissão, do seu contexto. Entende? Tem que ser algo específico para você. O Carlos aqui, meu xará, tenho refluxo, trabalho fora. Me diz o que posso comer para melhorar. Carlos, eu fiz uma live anteriormente sobre os 2 tipos de alimentos para quem tem gastrite e refluxo. O Caio falou aqui, opa Carlos, se lembra de mim?
Melhorei da gastrite. Nunca mais tive, sem usar medicamentos. Lembro de você sim, Caio. Você falava comigo aqui no direct, né? Eu lembro sim. Nunca mais você falou comigo, né? Mas louvado seja Deus que você se livrou do refluxo, da gastrite, na verdade, né? Sem medicação, né? Como tomar água do jeito certo? Você tem que tomar água fracionada durante o dia. E os horários, é como eu estou falando, é algo específico para o seu caso. Depende muito de cada pessoa. Parei de comer comidas de marmitas e comecei a fazer academia. Ó, aí, ó, o Caio está sendo motivacional dessa noite. Quem está se motivando com o Caio? Qual o seu número direto? Infelizmente, eu não posso passar o meu número direto, tá certo? Só para quem já é aluno. Você pode conversar comigo aqui no Instagram pelo direct. Porque, gente, imagine, eu tenho 120 mil seguidores. Se eu desse, olha, gente, meu zap é esse daqui. Nossa, meu zap ia explodir e eu não ia conseguir responder a todo mundo. Mas no direct aqui a gente conversa um pouco, tá bom? Se você tiver alguma dúvida. Quanto tempo para tomar água depois de se alimentar? Depende dos sintomas que você tem, né? Algumas pessoas é 2 horas, outros pode ser um pouco mais. Depende se você tem refluxo ou não. Que Deus abençoe. E lembre-se, digestão plena não se adquire, se cultiva. Espero você terça-feira, na próxima live, às 19h30. Nós temos um encontro marcado. E não esquece de deixar seus comentários aqui, fazendo a sua pergunta, contando a sua história ou colocando o seu agradecimento. Que Deus abençoe, gente. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima live. Valeu, valeu, valeu.